Salve, salve galera, espião do Cartola aqui na área para mais um vídeo de dicas da rodada de número 3 agora. Fomos muito bem no nosso time aberto do canal aqui, fizemos perto de 70 pontos, ganhamos 7 cartoletas, já bateu nas 130 de patrimônio, 152 pontos no ano. Estamos mitando, galera, belo começo para o nosso time. Lembrando que você que é do YouTube tem uma promoção para assinar o nosso plano de sócio. Não é R$ 69,90 para você não, tá? É R$ 59,90. É só clicar no link que o espião vai deixar aqui. Você vai ter acesso ao nosso time exclusivo que ficou no top 8.000 nacional no passado. Tá até melhor do que esse, tá? E o de valorização que pegou 124 nacional no ano passado. Além de vários conteúdos, live dos sócios, dica tiro curto, inúmeras tabelas, análise de arbitragem para você mitar. Mas agora vamos falar sobre valorização na rodada 3. Porque a galera vai falar assim, que na rodada 3, você tem que escalar o jogador que tá mais ou menos, mas não tá muito bem, que não valorizou, nem desvalorizou muito, que tá com média baixa. Galera, o pessoal vai inventar 500 argumentos para você escalar um jogador, vai falar um tanto de coisa que vai confundir a sua cabeça. Sabe o que você vai fazer? Você vai no Cartola Pro, ou vai no site do meu amigo João, cartolaanalytico.com, vai procurar o mínimo para valorizar do jogador, e você vai escalar quem você tem, acha que tem potencial de passar desse mínimo para valorizar. Acabou. Não fica queimando fosfato, não fica queimando neurônio com esse tipo de coisa, galera. Vai valorizar quem passar do mínimo para valorizar, e são esses jogadores que você tem que escalar na rodada de número 3, tá? Ainda é uma rodada importante para valorização, porque a gente estima que mais ou menos a cada 3 pontos que o jogador fizer acima do seu mínimo, ele vai ganhar uma cartoleta. Lá no final do campeonato isso vai virar 7. Então agora, ainda assim, galera, agora ainda é a hora de você ganhar cartoletas. Então, sendo assim, vamos falar de nomes, tanto para pontuar quanto valorizar nesta rodada aqui, de número 3. Vamos desfazer desse time que nos ajudou bastante na última rodada, tá, galera? Lembrando que o desempenho do time do espião, na última rodada, o canal do espião, o espião do Cartola, foi bem parecido, né? Mas nas próximas rodadas esses times vão ter mais diferenças, né? Inclusive o time do sócio está na frente. Vamos começar pelo ataque. Quantas opções nós temos essa rodada? Menino Gabriel Peck é muito mito, o espião já falava dele há bastante tempo, apesar de não ter escalado, né, galera? Então não dá nem para cantar tanta vitória assim, vamos ser honestos, né? Menino Gabriel Peck, 2 mitadas, isso faz que na terceira rodada ele tem um mínimo para valorizar, não dos mais agradáveis, galera, tá? O que acontece é que ele tá com a média bem inflada, então o Gabriel Peck tá precisando aí, assim, 5,2 para começar a valorizar. Dá para escalar, né? Mas tá meio caro, esse rapaz tá meio caro, né? Mas é uma excelente opção, porque já mostrou pra gente que é mito. Meu sonho era que ele tivesse vindo como meia no Cartola, né? Ele joga de meia algumas vezes, mas não foi o caso. Ótima opção, assim como o nosso querido Pedro Raul, que inclusive tá mais baratinho, né, galera? Pedro Raul tá precisando aí de 2,8 só para valorizar contra o Bahia, que é um dos times mais frágeis do brasileiro. Tá escalado. Pedro Raul está escalado no nosso time. Vamos falar de outros nomes aqui. Eu gosto do Caleri. Foi um jogador que nos ajudou rodada passada, nos deu cartoleta, nos deu pontos. Gabriel, Peck, Caleri e Pedro Raul são as 3 primeiras dicas do canal, mas o Caleri precisando de 5,8 contra o Coxa fora. Galera, Caleri é baita nome, mas eu vou ficar com o pezinho atrás, ainda não vou escalar ele no time, apesar de achar que ele tem um enorme potencial. Eu tenho outras preferências nessa rodada, tá? Pelo que o Corinthians tem jogado, o Roger Guedes não me agrada muito, por mais que todo mundo fale que ele mete muito gol em time de verde, fez contra o Goiás. Mínimo para valorizar do Guedes, galera, tá aqui em... Vamos achar o Guedes aqui na nossa lista? 5,9. Galera. Contra o Palmeiras? Sei não, viu, galera? Não me agrada muito, não. A apostinha mais ousada. Germancano. Galera, Germancano eu gosto muito dele. Sempre vou, sempre irei. Mas a gente tem que lembrar uma coisa. Além do Cano estar precisando, neste momento, de 5,5 para começar a valorizar, o que não é pouco, enfrenta o Fortaleza com o adversário duro. Para quem não se lembra, ano passado, Fluminense e Fortaleza, lá no estado do Ceará, para quem não se lembra, o Cano zicou, hein? Então, assim, eu gosto muito do Cano. Eu tô pensando em colocar ele no meu time, mas eu vou pensar um pouquinho mais em valorização, tá? Tiquinho Soares é muito bom, mas tem um confronto difícil. Dudu, a apostinha é meio complicada, né? Dudu não tá dos mais baratos, muito para valorizar 5 contra o Corinthians, não é o jogador que joga mais na cara do gol. E a gente tem esse rapaz aqui que é o Pedro. Né? O Pedro foi lá, deu uma zicadinha no jogo contra o Inter, bem difícil, né? Nessa rodada, Pedro tá pedindo 4,5 para começar a valorizar e o cara é artilheiro.
Pedro está escalado, está com a nossa faixa de capitão, porque ele é brabo. É um dos jogadores com mais participações em gol na temporada no Brasil, então ele está escalado. Gosto muito do garoto Wanderson também, tá muito bem já. 4.6 para começar a valorizar. Acho o nome interessante. Gabigol, nem tanto, né? Gabigol tá pedindo aqui para valorizar 4.4 também, mas tá jogando um pouquinho mais atrás. A gente tá precisando de jogadores mais protagonistas que jogam mais de cara pro gol, né? E vai ser o caso de nosso outro atacante, Hulk. Hulk que, por incrível que pareça, tem 5.45 de média nesse campeonato sem gol, sem assistência. O Hulk a gente tem que entender que ele é um jogador que finaliza muito. Então ele é o cara que uma hora o gol vem e quando vem o Hulk faz mais de 12 pontos. Então eu gosto muito do Hulk, pedindo só 4.1 para valorizar. A gente acaba de escalar um ataque que precisa de 10 pontos para começar a valorizar. Com esses 3 mitos aqui, galera, vai sair, hein? Eu acho que até com o zicado esse ataque não vai desvalorizar. E eu espero mais ainda desse ataque, tá? Uma apostinha boa, o Luciano também gosto. É um jogador bem interessante, 4,5 para começar a valorizar. Tá, galera? Para mim, para quem quer apostar no Suárez, a galera tá crescendo o olho nele, né? Porque tá bem baratinho. Mas uma curiosidade sobre o Suárez, né? Até postei na página. Suárez, em 4 jogos contra times de Série A e B, fez 0 gols, né? Todos os gols dele foram contra times de Série C, D ou sem divisão. Só um contra time de Série D, inclusive, né? Gosto muito do Suárez, acho que essa pode ser a rodada para ele desengatar mais 4.3 para começar a valorizar, não tá dos melhores. Mas acho ele sim um bom nome. Esse aqui também, olho nele, Bruno Rodrigues. Oh, esse rapaz é bom de bola, viu? Já tem, dos 2 jogos do Cruzeiro, ele fez um gol. Cara, com um gol, ele tem 8,65 de média. Vocês estão parando para pensar nisso? O cara tem 4,65 de média básica. Já tinha falado dele no meu plano de sócio, na pré-temporada, que ele é muito bom, ele é o protagonista do time do Cruzeiro, precisando de 4 para começar a valorizar. Acho possível, assim como o Sacha, tá? Sacha, Eduardo Sacha, precisando de 2.7. Para mim, isso aqui é jogo de ambas marcam, tá? Então acho válido sim esses 2 nomes. Acho também válido a aposta em Marcos Leonardo. A fase do Santos não é das melhores, o Santos está com muita dificuldade, mas precisando de 3.1 para começar a valorizar. Para quem não lembra, no confronto contra o América ano passado ele fez 14 pontos. Então eu gosto também do Marcos Leonardo. E também gosto do Paulinho, que é um jogador muito colaborativo, olha só, 4.6 de média básica. E ele tá com minutagem baixa no Brasileiro, né? Imagina o estrago que o Paulinho pode fazer jogando um jogo inteiro. O Paulinho tá precisando de 2.6 só para começar a valorizar. Tá bom, galera? Outros nomes aqui, o próprio Manga também, que é muito bom de bola, apesar de esse brasileiro estar devendo no começo. Precisa de 2.7 para começar a valorizar. Mas a gente sabe que o Coxa precisa dar uma resposta e uma resposta urgente, tá? Deixaria um pouco abaixo aqui uma apostinha no Hendrick, 1.9. O Hendrick é um caso assim de um jogador que não é muito bom para cartola, né? Então, para mim, é complicado. Esses demais jogadores que a gente está vendo aqui, galera, nenhum deles me agrada a ponto de recomendar. Para mim, é um tiro no escuro, tá? Então a gente fecha ataque aqui com Pedro Hulk e Pedro Raul. Lembrando, eu acho que eu assim, gosto do Cano aqui para esse lugar, do Pedro Raul. Suárez talvez aqui entraria no meu time. São nomes bons, são nomes que têm potencial. Mas de momento vamos tentar visar aqueles jogadores que têm uma proximidade melhor do gol, beleza? Vamos aqui de meio de campo, que a rodada tem para mim, esse cara tem que estar no seu time, o nome dele é Alan Patrick. Por 2 motivos. O primeiro que o Alan Patrick, né, meia, tá precisando, ok, não tá precisando de pouco, mas também não tá precisando de muito para começar a valorizar. 3.3, pô, tá bem aceitável, tá? Alan Patrick já tem uma assistência nesses 2 jogos, uma média básica aí de perto de 3 pontos. E o mais interessante, ano passado o Inter e Goiás foi 4-2, muito esse cara fez chover. Né, fez mais de 16 pontos naquele Goiás, naquele Inter e Goiás, no Beira-Rio. Então eu tô apostando no histórico, tô apostando em muita coisa para escalar ele, né? Um nome que eu também acho interessante aqui para essa rodada é o Andrei Santos, tá? Mas tá meio caro, né? O Andrei Santos é literalmente jogador caro, 4.1 para começar a valorizar. Mas a meu ver sim, galera, tem um potencial bacana nesse confronto. Tá? Outros nomes aqui, tem muita gente falando do Gerson, o novo Gerson, o Gerson do Sampaoli, que tem um gol e uma assistência. Galera, acho o Gerson um nome, assim, fora da casinha interessante, né? Esse posicionamento novo dele aí no Flamengo tá ajudando ele bastante. Se jogar mesmo, acho o nome válido, apesar de que eu não vou escalar, tá precisando para começar a valorizar de 4.1, né? Vamos falar aqui agora dos meias do Flu, né? Lima, o famoso Lima na posição que ele joga, né? Todo mundo já sabe qual posição que o Lima joga, né? Não vou precisar repetir para vocês. O famoso Lima
que mitou muito forte na última rodada. Pega o Fortaleza fora de casa, tá precisando para começar a valorizar de 4.4, também acho um nome interessante, tá bom? O Ganso também é um nome interessante, mas se a gente fala de meia do Flu, a gente fala desse cara aqui, né? John Arias. John Arias, que só estreou mesmo na rodada passada, e olha só como o Cartola é bondoso. Apesar de tudo, o John Arias está precisando só de 3.7 para começar a valorizar. Para mim, é um dos melhores meias que o seu dinheiro pode pagar no Cartola. Então, para mim, ele está escalado devidamente, tá? Agora, falando dos meios do Grêmio, que eu gosto também. Tem muita gente falando, mas nenhum deles conseguiu e tal. Cara, mas eles têm feito, pelo menos, entregado uma pontuação básica. Vamos ser honestos, que meia que até agora realmente, assim, deslanchou, fez 2 rodadas maravilhosas no começo de Cartola. Dá pra contar nos dedos, né? A gente tá tendo muita dificuldade com meias no geral, né? A galera esperava muito do Matheus Fernandes, não conseguiu repetir a boa atuação. A galera esperava muito de outros meias. Então, para mim, os meias do Grêmio, eles são meias como qualquer outro. Cristaldo precisando de 2.4 para começar a valorizar e o Bitelo 3.2, tá? Pelo posicionamento em campo, eu vou confiar mais uma vez no Cristiano Cristaldo. Galera, 4.3 de média básica para mim, ele já entrega mesmo sem o gol, sem assistência, tá bom? É por isso que eu vou escalar Cristiano Cristaldo. Mas também acho que o Bitelo também é uma boa opção, tá? O Zé Rafael, galera, muita gente vai lembrar daquela mitada dele, 16 pontos contra o Corinthians ano passado. E eu acho, sim, um nome válido também, tá? Acho um nome interessante pelo confronto que ele possui. Tá bom, galera? Bom, outros nomes aqui de meia, confesso para vocês, Gabriel Menino, talvez, ali, né? Precisando de 3 para começar a valorizar, Zarate do Atlético Mineiro 2.8. Também acho os nomes bem interessantes, né? Para essa rodada. O Alex Teixeira do Vasco também, que acaba sendo quase um atacante que a gente ganhou como meia no Cartola. Então também acho interessante 2.8 para começar. Vocês estão vendo que os mínimos para valorizar estão muito parecidos, galera? Pois é, né? Não tá tendo aquele jogador com aquele mínimo altíssimo nem nada, né? E o Gustavo Campanharo. Esse aí é mito de edições passadas. Quem lembra dele aí nos cartolas antigos, na época da Chape, né? Começou muito bem no primeiro turno de 2019. Precisando de 2,5 para valorizar. Esse aqui é pensando em desarme. Eu vou preferir pensar em meias que possam entregar outros scouts, tá? Posso ir um pouquinho mais ousada. Luvina, 2 para começar a valorizar. E o Caleb, que fez muita raiva em quem escalou ele, mas tá pedindo só 1.1. Pode ser, quem sabe agora vai. Quem sabe agora é o jogo dele, né, galera? Demais meias, eu confesso para vocês que para mim tem jogos complicados, um potencial menor de mitada. Se jogar mesmo, eu acho interessante também o Bruninho do Bragantino. Tem que ver como é que vai vir o mínimo para valorizar dele, né, galera? Porque ele fez uma partidaça no primeiro, mas ele perdeu o segundo jogo. Então o Cartola entende um pouco diferente o mínimo para valorizar dele. Não é como se fosse agora a rodada 2 dele. Tá bom? Então esses são os nomes de meia que eu recomendei para você. Eu sempre falo que para valorizar a gente precisa pontuar e o jogador precisa pontuar acima do mínimo. Vocês estão vendo que todos os nomes que eu falei estão ali variando entre 2 e 5 mínimo para valorizar. Então acho que vai ser muito mais a pontuação. Por isso que muita gente fala certo assim, o importante na rodada 3 para valorizar é pontuar. E é mesmo, né? Os jogadores estão com um mínimo muito parecido, a gente está começando a atingir o equilíbrio no Cartola. E isso faz com que seja engraçado o mínimo para valorizar dos jogadores nessa rodada. Vamos fechar nossa defesa? Começando pelos laterais. Galera, chance de SG. Espião, o que você acha dessa rodada para SG? Eu vejo do Inter com bons olhos, tá? Eu vejo do Palmeiras. Mas o Palmeiras que não sei. Vejo o SG do Palmeiras com bons olhos, sim. O do Galo também, tá? E finalizaria com a recomendação do SG do Flamengo. Demais, eu acho que não tem tanto apelo assim, tá, galera? Então, contra tudo e contra todos, a gente vai escalar ele, René, na lateral. Um baita lateral, principalmente para Cartola, precisando de 2,5 para começar a valorizar. Olha só o René, cara. O René já tem 4,9 de média no Cartola, aí em 2 partidas, 7 desarmes, né? Muito bom para a gente conseguir a tão sonhada média básica. Isso aqui foi sem SG, né? Sem assistência, sem gol, sem SG, sem nada. Então o René está escalado no nosso time, ao meu ver, é o melhor lateral para a rodada. Eu vou fechar meu outro lateral. Muita gente vai pensar no Marcos Rocha. Eu vou no Rubens. O Rubens está pedindo 4.3 para começar a valorizar. Galera, vocês vão me perdoar, mas 4.3 pro Rubens, o cara tem uma média básica. Cara, tem 11 desarmes em 11 jogos. 2 jogos. 11 desarmes em 2 jogos. O cara tá com uma média básica aí de 7,5.
cara, só escala. Rubens está escalado no nosso time. Esse aqui, para nós, é o melhor lateral para Cartola. Vamos falar de outros nomes para rodada. E, galera, esquece Marcelo. Gosto muito do Ayrton Lucas pelo seu posicionamento em campo, precisando de 3.9 para começar a valorizar. Eu acho um nome muito válido, muito válido. O próprio João Pedro, que já mostrou que tem uma média básica muito interessante. Nessa rodada, o Johnny Pedro está pedindo para começar a valorizar um total de 3.2. E ele já mostrou que é um jogador interessante. Tem um potencial do SG nesse jogo para mim, sim, tá? Eu não acho que o Flu pega o SG, então eu não vou recomendar os laterais do Flu nesse primeiro momento. O Natan é muito bom para Cartola, né? Aí já com uma média básica próxima de 5,5, pega o América, tem chance para começar a valorizar. O Natan precisa de 3.1. O próprio Diogo Barbosa também agora com um confronto mais favorável que o que ele teve no final de semana. Eu acho que tem um jogo bacana para ele, 2.2 para começar a valorizar, tá bom. Piquerez, que é muito bom, já chegou na sua primeira partida fazendo 6.20, sem gol, sem assistência. O Piquerez é muito mito para Cartola, 3.9 para começar a valorizar, para mim também tá bom. O Aderlan também, que vai pegar ali um lado do Cruzeiro que cede muitos desarmes, eu acho um nome interessante sem pensar no SG, porque eu acho que para mim o Cruzeiro ele vai furar esse SG, tá bom? Minha humilde opinião. Muita gente de olho no Natanael do Coxa, né? O Natanael começou muito bem, já tem 8 desarmes em 2 jogos. Na última rodada fez 10.9 sem gol, sem assistência, mas para mim não pega o SG. É por isso que eu só comentei dele e não vou recomendar. Tá bom, galera? Outros nomes aqui para mim que eu penso no SG. Galera, eu acho que não tá uma rodada tão ruim assim de gastar suas cartoletinhas não, né? Eu acho que a gente tem dinheiro sim para investir em um lateral, então por isso que eu não vou recomendar o Wesley. Para mim, você vai colocar um lateral do Galo, coloca o Rubens. Então não vou recomendar o Saravia. Mesma coisa se vai colocar um lateral do Vasco. Aí, na verdade, eu acho os dois válidos, né? Do Vasco, aí eu já acho que eu recomendaria tanto o Piton, que tá precisando de 1,5, quanto o Pumita Rodrigues, né? Puma Rodrigues, 1.9. São 2 ótimos laterais para rodada. O Puma Rodrigues está sofrendo até agora no Cartola, né? Nesses primeiros jogos aí. Mas é muito bom, tem muito potencial. Quem acompanhou a pré-temporada dele sabe que ele é um ótimo lateral. O próprio Marcos Rocha também. Marcos Rocha que é mito para Cartola, 3 para começar a valorizar para ele, para mim é pouco. Juninho Capixaba, mito histórico do Cartola, 1.9 só. Esse é muito bom para Cartola, também recomendo um confronto potencial contra o time do Cruzeiro. Demais laterais, para mim, tem confrontos complicados, não vai ser tão fácil assim para eles. Beleza, galera? Não esquece aí, aproveitou que tá aí, já curte, se inscreve no canal, dá aquela moral pro espião, beleza? Vamos falar agora de zagueiros. Zagueiros para a nossa rodada. Galera, confesso para vocês que zagueiros, assim, eu até gosto de muitos nomes que vão aparecer aqui, né? Eu gosto do Nino, do Maurício Lemos, mas eles estão precisando de um pouquinho mais do que o normal para começar a valorizar. E vocês sabem, né? Se o Lemos perdesse o SG contra o Santos, ele não teria feito muita coisa. Gosto dele, mas complicado. Nino 5.7. Galera, o Nino perdeu o SG, não fez o gol que ele tá fazendo, vai complicar muito do nosso lado. O mesmo serve para o Maurício Lemos, precisando de 3,5 para começar a valorizar. Não pegou SG, já começa a comprometer as nossas cartoletas. Acho válido sim, Léo Pereira, né? 2.9 para começar a valorizar, acho o nome bem válido para rodada, né? O próprio Gustavo Gomes, que tá barato. Gustavo Gomes está na promoção, 3,5 para começar a valorizar, 9,55 cartoletas. Está escalado o Gustavo Gomes no nosso time, tá bom? Está escalado este zagueiro mito. Também ó, gosto do Murilo. Acho que muita gente vai para essa dobra do Palmeiras, eu acho ela realmente interessante. Mas eu prefiro o Gomes, tá? A diferença para eles é só um pontinho. Então, nessa diferença aqui, para mim, ganha o Gomes, tá? Outros nomes aí, pensando no SG, Kahneman e Bruno Alves. Eu acho que esse SG, 2 pro Kahneman, né? O Bruno Alves aí, que até hoje não fez o gol de cabeça que ele falou que ia fazer 2.3. Eu acho que esse SG do Grêmio é possível sim. Tá bom, galera? Zagueiro do Flamengo, para mim, se você vai escalar, vai no Léo. No Fabrício não vai no Davi Luiz, não, que eu não gosto do Davi Luiz pra Cartola. Além do Davi Luiz, galera, Davi Luiz tá precisando de 7.3 para começar a valorizar. Corre! Vamos escalar time para valorizar nessa rodada, galera, tá? Também uma apostinha nos zagueiros do Santos, porque o América, cara, o América tá com muita dificuldade para fazer gol, tá? Bauerman 2.7, Messias 2.8. Eu prefiro outros zagueiros na rodada, prefiro outros SGs, só tô comentando deles aqui. E esse cara que tá escalado, Igor Gomes,
Para quem não sabe, o Igor Gomes ele é um zagueiro que joga de lateral. A rodada passada foi para o nosso time de valorização, nos ajudou. Ali o Igor Gomes está com média de 3.7, sem gol, sem assistência, sem nada. Só apenas jogando o seu bom futebol. O Igor Gomes, além de tudo, galera, tá pedindo para começar a valorizar 1.8, né? Excelente nome para valorização. Então, o Igor Gomes, nesse confronto potencial contra o Goiás, está escalado no nosso time. Outro nome com potencial é Vitão, pensando no SG e nada mais, né? 1.4 para começar a valorizar o Vitão, né? Esse aí, meu amigo, é o SG. E se acontecer um milagre, outros scouts, né? Mercado está aqui como provável, precisando de 1.4 para começar a valorizar. Prefiro até mais do que o Vitão, né? E olha só, a rodada não tá tanto cheia de opção pra gente escalar essa zaga pensando em valorização, não. Mas a gente tá com uma dupla de zaga que somada precisa de menos do que 5 pontos para começar a valorizar. Na minha opinião, até perdendo SG eles fazem, a gente ainda tem um potencial de desarmes do Igor Gomes, a gente ainda tem a bola aérea do Gustavo Gomes, que inclusive imitou contra o Corinthians ano passado, para quem não lembra, mais de 15 pontos, fez gol SG, e somando esses dois, a gente ainda tem um SG. Então esse time é para pontuar e valorizar, beleza? Goleiro, não tá uma rodada muito legal de goleiro. Nesse momento, se você montou esse time e já está sem cartoleta, coloque o Lucão, que ele é o goleiro mais barato do Brasil. Depois de 2 decepções, ele continua precisando de pouco para valorizar. Eu acredito que um dia o Lucão vai conseguir valorizar, né? Nosso goleiro Lucão aqui, nosso goleiro Lucão aqui, galera, tá pedindo muito pouquinho para começar a valorizar. Só meio pontinho, né? Faz o hack com ele, que nunca se sabe, né? Ele já zerou aí algumas vezes. Mas aqui, voltando para o nosso time, é uma rodada que a gente tem que pensar muito no SG, né? Então, recomendo o João Paulo. Acho interessante o Léo Jardim, que pega até pensamento. O cara tem 16 defesas em 2 jogos. Então, a gente vê ali que o Vasco permite muito que o adversário chegue e chute. Léo Jardim está sendo, neste momento, o grande goleiro do Cartola. Acho interessante. Precisa de 3.3 para começar a valorizar, que eu acho possível. Santos do Flamengo, 2.6 para começar a valorizar. Também acho um confronto interessante para ele, tá, galera? O próprio Everton, que está na promoção, 2.9 para começar a valorizar. Acho que tem um confronto também interessante. E o Kehler, né? Eu não vou triplicar o Inter, por isso que o Kehler ainda não é meu goleiro. Mas 2.1 para começar a valorizar, eu acho interessante. Última recomendação vai ficar em Gabriel Grando, antigamente conhecido como Gabriel Chapecó, 1.8 para começar a valorizar. Se você tá muito ruim de cartoleta, eu indico aí o Lucão. Mas só se você estiver muito ruim mesmo. Everson, galera. Everson tá precisando de 2.2 para começar a valorizar, né? Eu acho um bom nome, mas não vai entrar no meu time. Quem vai entrar aqui é o Everton. Sim, eu estou confiante nesse SG do Palmeiras. Faltando aqui 20 cartoletas, a gente ainda poderia fazer alterações no time aqui para deixar ele um pouquinho melhor, mas não tem problema que a gente está com um foco grande em pontuar e valorizar, pensando muito nos confrontos da rodada de número 3. Finalizando com o nosso técnico, aí sim a gente tem que pensar um pouquinho em valorizar, tá, galera? E tá meio difícil, que o mínimo tá alto, né? A gente tem o Mano 3.8, Abel 3.8, Diniz 4.5, pegando o difícil Fortaleza, né? O Cudê 3.3, o Sampaoli 3.6. Tá meio difícil aqui, você vê que não tem nenhum técnico com mínimo para valorizar baixo, os que tem confrontos muito complicados. Já que tá todo mundo na mesma prateleira, eu vou escalar o Sampaoli pelo potencial do Flamengo, porque eu não coloquei nenhum SG do Flamengo, porque eu acredito que sim, o Flamengo tem chance de fazer uma bela partida contra o time do Botafogo, assim como foi contra o time do Coxa na primeira rodada, tá? Mas se você quer o Abel ao mínimo para valorizar 3, se você quer o Renato Gaúcho 3 também, se você pensa no Mano 3.8 e vários outros nomes aqui, para mim eles são os que têm um confronto potencial mais interessante, beleza, galera? Para mim os grandes confrontos da rodada, para mim Inter com potencial muito grande contra o Goiás, Flamengo contra o Botafogo, mesmo o Botafogo sendo um adversário difícil, o Atlético contra o Atlético Paranaense, né? O Mineiro contra o Paranaense, porque o Mineiro joga em casa e a gente sabe que é um bom time. O Vasco contra o Bahia, o Vasco que está muito bem, enfrentando o Bahia, que é um time que está mostrando fragilidades nesse começo de campeonato. O Grêmio contra o Cuiabá e também o Fluminense, que é o time que está voando neste começo, tá? E por último, pelo potencial do Palmeiras, pelas dificuldades do Corinthians. Galera, se o Corinthians tomou 3 do Goiás, por que não pode tomar 3 do Palmeiras? O Palmeiras está tão ruim assim? Não tá.
Então eu recomendo também para você o time do Palmeiras. Então, galera, rodada 3 é pontuar para valorizar. Cálculo de mínimo, vai no Cartola Analítico ou assine o Cartola Pro para ver aqui o mínimo para valorizar. Eu peguei do Analítico aqui até porque saiu antes, né? O Cartola às vezes dá um dia para fazer esse cálculo e eu já quero postar esse vídeo para vocês agora mesmo, beleza? Sigam o Espião nas redes sociais. Esse time, galera, eu vou postar o time final na página do Instagram e do Twitter mais perto do fechamento do mercado. Eu geralmente solto uma prévia no sábado de manhã e as mexidas ali até meia hora antes de fechar o mercado, beleza? Estamos muito bem no ano, estamos com 152 pontos. Deixa aqui no comentário a sua pontuação no ano e o seu patrimônio. Tamo junto, bora mitar nessa rodada de número 3.